Olá pessoal, tudo bem? Sandro Palma do canal Palma 360. Aliás, estamos no Instagram como Sandro Palma Novo e nas demais redes sociais como Palma 360. Semana passada nós falamos sobre o Windows Phone da Microsoft, quais as principais características e por que não deu certo. Eu contei minha opinião por que não deu certo. Essa semana continuo falando sobre celulares que eu gosto muito e do lançamento do Google Pixel 11 que aconteceu semana passada, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: eu gosto de falar para vocês com o que eu estou filmando, fazendo o vídeo, porque quando eu assisto o vídeo do YouTube, eu tenho curiosidade de saber com quais equipamentos, quais celulares ou câmeras os YouTubers estão gravando. Então acho que também as pessoas também podem ter essa mesma curiosidade que eu. Então eu falo que eu estou gravando com o Samsung A56, que é um celular bem bacana, não estou usando microfone de lapela. E outra coisa que eu gosto de deixar bem no começo do vídeo é o seguinte: se vocês gostam do conteúdo que eu trago, do formato do vídeo, deixa um like para fortalecer o canal, tá bom? Ah, e outra coisa é o seguinte: para quem fica preocupado que eu gravo vídeo dirigindo, eu gravo dirigindo logo que eu saio da fábrica. Quando eu trabalho em Jaguariúna, tem um trecho que é muito tranquilo, e eu agora estou atrás de um caminhão um pouco mais de 60 por hora, e eu fico nesse trecho que é bem tranquilo atrás de um caminhão para não ter problema de segurança, porque boa parte do vídeo eu não olho para a câmera, como vocês podem perceber, eu olho para frente para dirigir. E eu acho que esse é um modo autêntico para trazer um vídeo para vocês. Eu só queria deixar esse esclarecimento, tá? Desculpa pessoal, estou um pouco gripado. É o seguinte: nesse vídeo vamos falar sobre o Google Pixel 11 que lançou semana passada. Mas como eu gosto de fazer sempre, gosto de contar uma história, contextualizar. Muita gente não sabe, desculpa, mas o Google, o Android, aliás, pertence ao Google. O Google, o que acontece? Todo ano eles geram uma nova versão com modificações, melhorias e distribuem para os fabricantes. Distribuem para Motorola, para Samsung, para Xiaomi, para Oppo, para Poco. E esses fabricantes pegam o Android, modificam o Android, geralmente muda a lista de menu de configurações, muda a cor dos ícones, muda o formato dos ícones, muda os sons dos toques de notificações, os toques de ligação, mudam as animações, e essas modificações são chamadas de interface. E cada fabricante tem a sua própria interface e dá um nome para a interface. Por exemplo, uma que eu lembro de cabeça agora, essas modificações, essa interface da Samsung chama One UI, e elas todos os anos elas modificam as interfaces. E além do nome do Android, por exemplo, o Android mais atual é o 17, a One UI está na versão 9.5. então além das modificações do Android de ano a ano, os fabricantes também fazem as modificações da interface e dão um nome para ela. Eu acho que eles fazem isso para aguçar a vontade de comprar celular, porque geralmente é pouca modificação que tem de uma interface para de um ano de uma interface para outra, tá? O Android não, o Android da Google sem essas modificações é o chamado Android puro, que é o Android que saiu do Google, que é a versão original. Mas vamos lá, a Google em 2010 decidiu fazer seus próprios celulares, tá? Além de continuar mandando para os fabricantes, ela lançou uma linha de celular próprio e deu nome para essa linha de Nexus. De 2010 a 2015 foi o período de vida do Nexus. Só que quem fabricava o Nexus, que saía com o nome do Google, com a marca Google, com o nome Nexus, não era Google, era a LG, foi a Motorola. Só que acontece, em 2016 teve algumas modificações muito importantes que o Google fez. O Google
passou a chamar os celulares, mudou de Nexus para Pixel, e ela passou a fabricar os próprios celulares, não mais os terceiros, não mais a LG, a Motorola. Então hoje a Google fabrica seus próprios celulares. Então hoje a Google fabrica seus próprios celulares com a marca própria, que é o Pixel. Bom, vamos lá. Quais as características da linha Pixel? Vamos dividir em dois tópicos. Primeiro, hardware. O hardware do Google Pixel tem um ótimo acabamento do segmento top. A estrutura, que eu costumo dizer, carcaça em alumínio, a tampa traseira em vidro, tem ótimas câmeras, tá? Tem ótimas câmeras, é uma das melhores câmeras do mercado. É composta de 5 variações. Por exemplo, semana passada lançou o Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro Max, Google Pixel 11 Fold, e a quinta, que é o Google Pixel 11A, que é um segmento mais intermediário, ela não lançou ainda, costuma lançar mais para frente. Então são 5 variações do Google Pixel 11, tá? Outra característica dos celulares do Google Pixel: em 2020 e 2021 ela começou a fabricar seus próprios processadores. Então ela se igualou a Apple, porque a Google passou a fazer o hardware, o processador e o software. Mesma coisa que a Apple com o iPhone. A Apple faz o hardware, faz o processador e faz o iOS, sistema operacional do iPhone. Então ela se igualou com isso, tá? Deixa eu ver se o meu roteiro aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa. Uma coisa importante: o Google Pixel 11 tem uma identidade visual muito própria. Mas o que é identidade visual? Na parte traseira é onde a gente vê a identidade visual, que é a posição das câmeras alinhada em cima. Só que não é só a posição das câmeras, é manter esse formato, esse layout de um ano para o outro, de geração para geração. Isso caracteriza, ao meu ver, identidade visual. Então ela tem uma identidade visual bem definida, tá? Agora voltando aos processadores. O processador proprietário do Pixel 11 chama Tensor, e está na versão agora do Pixel 11, é a versão Tensor G6, tá? Que é um processador de potência intermediária, tá? Não é top de linha igual o Snapdragon 8 Gen 5 ou Elite, não é. Potência intermediária, mas ele tem algumas peculiaridades dedicadas à inteligência artificial. Bom, e software? Como que é o software do Google Pixel? O software do Google Pixel, como eu disse, expliquei no começo, é Android puro, sem as customizações que os fabricantes terceiros fazem. Chama Android puro porque sai direto do proprietário, que é o Google. Ao meu ver, me agrada o Android puro que eles fazem, me agrada, eu gosto bastante. No Brasil, o que mais chega ao Android puro do Google é a Motorola, tá? E atualizações, como que é a política de atualização do Android do Google Pixel? É incrível, é igual a Apple e igual a Samsung, ou seja, 7 anos de atualizações. Bastante. Isso é uma vantagem, especialmente no Google, porque as primeiras versões de Android de uma nova geração sai para a família Pixel. Então, o Google Pixel 11 que lançou agora, vamos falar das principais características. Vamos falar do Pixel 11 sem ser o Pro. Ele tem 6,3 polegadas de tela, tem 12 GB de memória RAM, a bateria é apenas 4.900 e algum quebradinho mAh. A câmera traseira de ótima qualidade, 48 megapixels. A câmera frontal é 10,5.
armazenamento de 256, 512, porque ela na versão anterior começava com 128. Essa as características do Pixel 11, tá? Mas uma coisa que eu trago para vocês é o seguinte, mas é tudo flores, Sandro? Não, não é. Por exemplo, eu vou trazer para vocês alguns pontos negativos. Primeiro ponto negativo, ao meu ver, nós estamos em 2026. Em 2024 para 2025, os chineses já traziam bateria de alta capacidade de silício carbono. A Samsung recentemente com o Z Fold 8, ela começou a trazer também a bateria de silício carbono. Porém, a Google está dormindo no ponto. Não tem bateria de silício carbono de alta capacidade nos Google Pixel, tá? Isso para mim é um atraso, tá? Outra coisa, carregamento apenas de 30 watts. Os chineses já estão 90 watts, 100 watts. Então tem algumas características do Google Pixel que é do segmento intermediário até anos anteriores, tá? Vamos ver aqui no meu roteiro. Eu gosto de fazer um roteiro preparado direitinho para vocês o que eu vou falar. E eu coloco o celular no suporte, e aí logo embaixo do celular eu imprimo o roteiro para não esquecer de nenhum detalhe, para memorizar. Eu acho isso bacana. Eu vi de outro youtuber que ele faz roteiro também e eu copiei a ideia. Outro ponto negativo do Google Pixel é o preço, tá? Que eu acho que impacta muito as vendas. Pessoal, só para quem fica preocupado, estou 70 por hora atrás de um caminhão, tá? Vocês podem ver, tá skatista passando do meu lado. Então pode ficar tranquilo que o vídeo é bem seguro, tá? Eu cronometro de um jeito, a hora que eu chego na Dom Pedro, eu já terminei o vídeo, o celular já tirei o suporte. Mas vamos lá, vamos voltar ao vídeo. Outro ponto negativo, como eu estava falando, é o preço. 899 dólares nos Estados Unidos. É mais que o iPhone base 799, o iPhone base custa 799 dólares, tá? Então eu acho um ponto negativo. O outro ponto negativo, que o Tensor G6 ainda não é tão potente como os Snapdragon família 8, tá? 8 Gen 5, 8 Elite Gen 5, não é segmento intermediário. Eu acredito que seja mais ou menos igual ao MediaTek Dimensity 8500, tá? Agora, onde que são vendidos esses celulares? Principalmente, como é americano, o Google é americano, vende nos Estados Unidos, no Canadá, maioria dos países da Europa, Inglaterra e alguns países da Ásia. Infelizmente na América do Sul não vende, tá? Então, pessoal, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês sobre o Google Pixel 11. Agora eu tô 50 km por hora, chegando num trânsito parado, terminando o vídeo. E se vocês gostam do meu vídeo, do formato, das informações, deixa um like, tá bom? Até mais.